Bem, vamos apresentar agora nossa segunda parte do trabalho sobre data mining, mineração de dados, com a aplicação do algoritmo a priori, que é um algoritmo de associação de dados. Com esse processo, o processo KDD, que é Descoberta de Conhecimento em Banco de Dados, Knowledge Discovery in Database, utiliza-se da seguinte sequência. Primeiramente, temos os dados aqui na base de dados, onde eu estou destacando. Esses dados vão passar por uma seleção, certo? Onde serão utilizados ou separados apenas os dados que são de interesse, né, para a aplicação do algoritmo de mineração. Há um pré-processamento desses dados e formatação, onde desses dados são removidos alguns dados inconsistentes ou campos null ou alguma duplicidade de informação, ou seja, os dados que foram selecionados vão passar por um processo onde eles fiquem puros de maneira que não possa atrapalhar o resultado da mineração. Posteriormente, se aplica a mineração de dados, pela sequência do nosso gráfico aqui, aplicada a mineração de dados, e nessa mineração de dados, através do algoritmo a priori, serão encontradas regras ou padrões que são vamos dizer assim, as informações que estão escondidas na base de dados. Nesses dados que são absorvidos durante transações, compras ou outros processamentos do cotidiano. E posteriormente a revelação dos padrões, apresenta-se os resultados e aí faz-se uma análise do que realmente é interessante e do que não é interessante para o proprietário desses dados, aproveitar esses padrões encontrados como forma de conhecimento. Na nossa apresentação, nós vimos que as regras de associações, uma das regras de associações de mineração de dados, fazem uma espécie de seleção da seguinte forma, como temos na nossa tela. Nós temos aí um exemplo de algumas transações de produtos comprados em um supermercado. Temos aí a nossa tabela, onde a gente tem cada transação identificada por um número e os produtos que foram comprados nessa transação. O exemplo que a gente está utilizando nessa tela, nesse momento, é a compra de salaminho associada à compra de cerveja. Nós temos aqui ao lado população 100%. A população é representada por todas as transações executadas nesse banco de dados. Então nós temos aí 6 transações que é considerada a população 100%. Temos o suporte, no caso, o suporte é a proporção da compra dos dois produtos, cerveja e salaminho, em relação a todas as transações, ou seja, em relação à população. Então, como destacado em vermelho, nós temos aí uma transação onde temos a compra de cerveja e salaminho, e temos mais uma transação com compra de cerveja e salaminho. Ou seja, temos duas transações em que ocorre a compra casada ou associada dos produtos. Sobre todas as transações, essas duas compras representam 33%, ou seja, esse é o suporte dessa associação. E temos também a confiança, ou seja, a confiança é a quantidade de transações onde se compra os dois produtos sobre as transações em que temos o primeiro produto, que é determinado, chamado de regra antecedente. Ou seja, a cerveja é a regra antecedente, que é o primeiro produto o qual a gente
está avaliando a venda. E o segundo produto é o salaminho, ou seja, estamos estudando a compra de salaminho em toda transação que se compra cerveja. Então, o suporte configura a venda de cerveja e salaminho sobre todas as vendas, e a confiança é a quantidade de venda de cerveja e salaminho em todas as transações em que se encontra cerveja, ou seja, a gente tem aqui um índice de quantas vezes, em quantas transações se comprou salaminho e cerveja juntos. Avançando, agora nós temos aqui uma tabela. Então, a partir de agora a gente vai apresentar como é que funciona o algoritmo de associação a priori. Essa tabela é uma tabela que eu criei, uma tabela fictícia, onde ela traz aqui a tabela dos produtos. Cada produto está associado a um número, ou seja, número 1, pão, número 2, leite, 3, cerveja e assim sucessivamente, até o produto número 10. Avançando, eu tenho aqui a tabela que vai registrar onde estão armazenados as transações e os produtos vendidos nessas transações, ou seja, na primeira coluna eu tenho aqui transação número 1. Eu tenho aqui na transação número 1 a venda de 3 produtos, o produto 2, o produto 4, o produto 5. Na transação número 2 eu tenho aqui a venda de produto 1, produto 3, produto 4, produto 5. Na transação número 3 eu tenho a venda do produto 2, produto 4 e produto 5. E assim sucessivamente. Avançando, no algoritmo a priori também eu vou utilizar de uma tabela onde essa tabela é a tabela que armazenará as regras ou os padrões encontrados após a mineração. Então eu tenho aqui no primeiro campo, que seria o campo X, ele armazena um número inteiro que representa o código do primeiro produto a ser avaliado. Ou seja, a partir do momento em que é feita a mineração, o produto que representa a regra antecedente será armazenado no campo X. Eu tenho o campo Y, que armazenará outro número inteiro que representará o código do produto número 2, que é a regra subsequente. Ou seja, lembrando da tabela anterior, nós temos aqui então o produto X é representado pela cerveja e o produto Y é representado pelo salaminho, ou seja, regra antecedente cerveja, regra subsequente salaminho. Essa tabela aplicada no algoritmo a priori, ela vai armazenar no campo X o produto número 1, regra antecedente, e no campo Y o produto número 2, regra subsequente. Nós teremos o campo frequência X, que é um flutuante, que vai guardar a frequência de X em relação ao total de vendas, ou seja, ele vai analisar em quantas transações, de todas as transações, foi vendido o produto X, aquela proporção de quantos por cento é o suporte, né? Vamos dizer assim, como a gente viu no exemplo lá, isso aqui vai representar o suporte. Ou seja, quantos por cento de todas as transações foi vendido o produto X, né? O primeiro produto. E temos aqui um outro campo onde vai nos trazer aqui a informação que é a frequência XY. O que é isso? É um outro um número flutuante também, que ele vai representar a proporção de 0 a 100%. E ele vai nos trazer nesse campo a frequência de vendas em que se vendeu X e também se vendeu o produto Y, certo? Lá no nosso primeiro exemplo lá da tabela, da primeira apresentação, nós tínhamos então, lembrando que o X aqui é como se fosse a cerveja e o Y é o salaminho. Só que aqui nós iremos aplicar o algoritmo a priori a uma tabela nova, certo? Na nossa tabela aqui, nós teremos 10 produtos diferentes e teremos 500 transações diferentes. Então, o algoritmo a priori ele vai ser aplicado numa tabela com essa dimensão de 500 transações
com 10 produtos diferentes. Avançando à frente aqui, na implementação desse algoritmo a priori, foi utilizado o recurso do banco de dados MySQL Storage Procedures, ou seja, nós vamos criar uma procedure onde ela vai fazer todo o processamento de mineração e vai nos dar uma saída naquela tabela de regras que eu acabei de apresentar. Aqui inicialmente nós teremos aqui o nome da procedure, que é sp_a priori. Aqui nós temos os parâmetros de entrada, ou seja, essa procedure vai receber dois números inteiros como entrada, que o primeiro vai representar o suporte mínimo exigido sobre o primeiro produto e a confiança do segundo produto, ou seja, eu vou entrar com os valores na Storage Procedure com os valores de suporte mínimo exigido e confiança mínima exigida, e posteriormente, após a mineração, ele vai me dar os padrões encontrados ou as regras encontradas. Temos aqui agora o código SQL, onde criamos o algoritmo, onde criamos o Storage Procedure. Então temos aqui os passos que o algoritmo vai seguir: Create Procedure, SP a priori, um número de entrada, os dois números de entrada que são determinados, dois inteiros, suporte e confiança. Aqui inicialmente o algoritmo vai apagar o conteúdo da tabela regras, ou seja, se ela tiver alguma informação ela vai ser esvaziada. E aqui o algoritmo começa a processar as informações. Aqui ela pega start uma variável contando a quantidade de transações, ou seja, count distinct trans como total de vendas, ou seja, ele vai contar quantas transações foram executadas no banco de dados, que a gente vai obter o valor de 500. Aqui também no algoritmo ele cria uma tabela temporária chamada tabela 1 item, ou seja, essa tabela aqui tem a finalidade de armazenar o primeiro item encontrado para que seja feita a mineração e a avaliação do segundo item em relação ao primeiro. Essa tabela vai contar quantos itens foram vendidos, né, do primeiro item, armazenar, e depois que fizer o cômputo do segundo item, os dados são repassados à tabela regras. Aqui também continua o mesmo processo que eu acabei de relatar, que é a inserção do primeiro item encontrado na tabela, e aqui a verificação da frequência desse item com o suporte mínimo. Avançando, seguimos em frente aqui, continuando com o processo do primeiro item. Aqui temos a outra parte do algoritmo, onde ele vai fazer a avaliação da frequência do segundo item. A partir desse ponto aqui, select code, produto, frequência, tal, de vendas, onde transação. Ele vai pegar agora o segundo item e fazer a avaliação do suporte mínimo exigido, ou seja, vai fazer a mineração propriamente dita do primeiro item vendido em relação ao segundo, ou melhor, do segundo em relação ao primeiro. Ao finalizar esse processamento aqui, o algoritmo vai na tabela regras, ou seja, depois que ele fizer a mineração em todas as transações e encontrar todos os resultados, ele vai na tabela regras, aquela tabela que vai armazenar todos os padrões encontrados, e vai mandar excluir da tabela regra todos aqueles produtos que tiverem a confiança menor do que o valor que determinamos, ou seja, quando iniciamos o algoritmo nós determinamos o valor de suporte e o valor da confiança. Ele faz uma mineração em toda a base de dados, encontra todos os padrões
e depois no final do resultado que ele encontra e registra na tabela regras, ele vai na tabela regras e remove tudo que for menor do que os valores iniciais definidos. Por fim, aqui ele está excluindo a tabela 1 item, porque ela não será mais utilizada. E então nós podemos utilizar da tabela regras e obter os resultados dos padrões ou das regras. Por fim, aqui nós temos um exemplo do resultado da tabela regras, ou seja, após a mineração de dados, a tabela regras retorna os seguintes valores. Produto X é o produto número 2, que teve uma frequência de 30% sobre todas as transações. Produto Y, produto número 4, ou seja, teve uma frequência de 30% também de venda do produto 4 em todas as vendas do produto 2, certo? Lembrando que o produto, essa frequência X é a proporção de produto 2 que foi vendido em todas as transações. A frequência XY é a proporção do produto 4 em que foi vendido quando foi vendido o produto 2. Então, outro exemplo vamos usar aqui embaixo. Produto X, produto número 4. Então, em todas as transações eu tive 50% das vendas de produto 4, ou seja, na metade das transações eu vendi o produto 4. E em todas as vendas do produto 4, se minha tabela tinha 500 transações, significa que em 50% eu vendi o produto 4. Então, na metade das transações, em 250 transações eu vendi o produto 4. Nessas 250 transações de venda do produto 4, eu tive uma frequência de venda do produto 5, que foi 40%, em 40% das transações de venda do produto 4. Se nós vendemos aqui 250 produtos, em 40% nós temos aí uma venda de 100 produtos. Ou seja, de 250 vendas do produto 4, eu tive a venda de 100 produtos 5, que é 40%. E assim sucessivamente. Então essas são as regras encontradas após a mineração de dados. Logicamente que ele só vai me retornar os resultados baseados naqueles valores de suporte mínimo e confiança que nós vamos informar quando a gente pedir para executar ou ordenar a execução do algoritmo a priori. Agora a gente vai partir para o exemplo da execução do algoritmo a priori. Vamos observar aqui então, vamos até o nosso banco de dados aqui. Então, vamos observar o seguinte. Vou mostrar aqui no banco de dados as tabelas em que nós temos. Pronto. No nosso banco de dados nós temos duas tabelas aqui. A tabela regras, que nós apresentamos, e a tabela vendas, que é aquela tabela onde consta a transação, ou seja, vamos vê-las aqui mais detalhadamente. Então observamos aqui que nós temos aquelas tabelas que nós apresentamos agora há pouco no slide. Então temos aqui a tabela regras, que eu acabei de mostrar, que é produto X, produto Y, frequência do produto X e frequência X em relação a XY ou YX. Temos a tabela vendas, que armazena o número da transação e o número do produto. Vamos agora verificar o conteúdo das duas tabelas.
Observamos aqui que a tabela regra tem alguns valores, mas isso devido a eu ter rodado o algoritmo em um momento anterior. Então a gente pode esvaziar essa tabela porque esses dados não têm valor, ou seja, só deverão ter valores aqui após a mineração. Eu vou na sequência esvaziar essa tabela e verificar a tabela transações e produtos. Então pronto, agora deletamos o conteúdo da tabela regras, ela está vazia. Agora a gente está verificando o conteúdo da tabela vendas, da tabela vendas, ou seja, ela nos apresentou aqui um número de 500 transações e todos os produtos vendidos durante essas transações. Estou verificando agora a quantidade de transações registradas nesse banco de dados. Então pronto, nós temos aqui encontrado um total de 500 transações diferentes. Vamos ver agora a quantidade de produtos que foram registrados nessas transações. Então nós temos aqui a relação, na verdade não é a quantidade de produtos e a diversidade. Então temos aqui número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, nós temos 10 produtos diferentes registrados na tabela vendas. Agora eu vou aplicar o algoritmo a priori, né? Como eu disse, o algoritmo a priori ele foi implementado através de uma Stored Procedure, então eu estou chamando essa Stored Procedure. Como lembrado, a gente tem que definir aqui o suporte mínimo exigido e a confiança mínima exigida na aplicação do algoritmo. Então aqui nós estamos solicitando que tenha um suporte mínimo de 30% e tem uma confiança mínima de 70%. Vamos observar agora o comportamento da mineração de dados. Inicialmente, o próprio algoritmo aqui retorna para a gente o total de transações, como já conferimos, são 500 transações, e retorna para a gente aqui o total de produtos encontrados, né? Então ele fez o cálculo lá, aplicou aí uma consulta SQL e encontrou 10 produtos diferentes, como já havíamos visto agora há pouco. Agora observamos o processo da mineração, onde é utilizada aquela tabela de regras. Então aqui cada tabela dessa aqui está me retornando o seguinte: foi minerado o produto 1 e foi encontrado uma frequência de 54,79% de venda do produto 1 em todas as transações. Produto 2 foi encontrado uma frequência de 50,59% em todas as transações. Produto 3 teve uma frequência de 55% das transações, e assim sucessivamente. E ele está também fazendo aquela avaliação da frequência XY, que é a frequência de venda do segundo produto junto com o primeiro. Isso está sendo armazenado na tabela de regras, e assim que o algoritmo concluir a sua busca, nós veremos o resultado. Podemos observar também o seguinte aqui, ó, que
cada execução do algoritmo aqui da mineração, ele tem um tempo diferente. Então aqui nós temos 32 segundos, aqui já temos 47 segundos. Esse aqui levou apenas, aliás, apenas não, levou 1 minuto e 22 segundos. Esse também 1 minuto e 18. Aparentemente, à medida que vai se processando, vai aumentando o tempo, porque com certeza é feita a avaliação do produto que está sendo atual em relação a todos os outros que já foram. Já estamos aqui no produto 9, né? Essa última mineração aqui custou 2 minutos e 5 segundos. E por fim está sendo feita a mineração do produto 10, que a primeira operação está custando 2 minutos e 20 segundos. Ao final teremos já aqui a tabela de regras e os resultados da mineração. Pronto, tivemos aqui o encerramento de todo o processamento. Agora vamos dar uma verificada na tabela regras para que a gente possa avaliar os resultados. Bem, vamos agora verificar o que a gente teve de retorno aqui da tabela regras. Pronto, temos aqui a tabela regras, nos retorna aqui o seguinte resultado. Obedecendo os limites impostos no primeiro algoritmo, na chamada do algoritmo, que foi de 30% de suporte e 70% de confiança, nós encontramos aqui, ou seja, o algoritmo nos retornou o seguinte, que o produto 2 foi vendido em 50% das transações e em todas as vendas do produto 2, nós obtivemos 35% das vendas do produto significa que em todas as transações em que foram vendidas o produto 2, ou seja, em 50% delas, nós tivemos 35% de vendas do produto 3. Essa foi uma das regras encontradas. A segunda diz que o produto 4 teve uma frequência de 51,4% das vendas. Ou seja, em todas as transações, em 51% de todas as transações, nós vendemos o produto 4. E que em cada vez que se vendeu o produto 4, nós obtivemos aqui 36,2% das vendas do produto 10. Aqui nós temos a terceira linha da tabela nos mostra que em 50% das transações foram vendidos o produto 9. E em todas as vendas do produto 9 nós obtivemos 36% de vendas do produto 6. Podemos ver esse resultado aqui através de um retorno aqui também via PHP. Então eu vou atualizar. Essa aqui foi uma consulta anterior. Estou executando a nova consulta e vamos ver qual é o resultado que ele vai nos retornar. Pronto, então nós temos aqui exibido os mesmos valores que a gente acabou de avaliar, certo? Então o produto número 1, o produto aqui, esse produto número 1 não, perdão, o produto número 2 é leite, ele teve uma venda de 50%, enquanto que o produto número 3, que é cerveja, ele teve uma frequência de 35% sobre as vendas de leite. Produto número 4, 51%, que é refrigerante, nós tivemos uma venda de 36% de café toda vez que se vendeu refrigerante. E por fim nós temos o produto 9, que é o frango, teve uma frequência de 50% das vendas, 50,8%, e toda vez que se vendeu frango nós tivemos uma venda de 36% do produto número 6, que é carne. Então está aí exemplificado o algoritmo a priori. Vamos aplicar mais uma vez aqui um algoritmo, vamos chamar o algoritmo a priori mais uma vez, reduzindo aqui, por exemplo, a confiança em 60%, certo?
para observarmos o comportamento. Não vou modificar aqui o suporte eu vou deixar em 30%. Ele vai repetir todos aqueles passos que vimos anteriormente, contando o total de transações, contando o total de produtos distintamente vendidos nessas transações, e vai reaplicar o algoritmo para obter os novos valores fundamentados nos valores de suporte e confiança que foram solicitados agora, que é 30% de confiança e 60% de, 30% de suporte e 60% de confiança. Observamos aqui que o algoritmo já está minerando no produto 3, agora passou a fazer o produto 4, de um total de 10 produtos. Como eu havia dito, a mineração do primeiro produto custou 30 segundos, menos de 1 segundo. Já o produto número 2 custou 15 segundos e 53 centésimos de segundo. O produto número 3, o produto 3 custou 30 segundos e 98 centésimos de segundo. O produto 4, 46 segundos e alguma coisa. E assim sucessivamente, como eu informei. À medida que vai se aumentando a quantidade de produtos, aumenta-se o volume de processamento e, logicamente, o tempo também aumenta. Podemos observar que esses resultados mostrados no início da mineração serão sempre os mesmos, uma vez que eles apresentam sempre o produto número 1 e sua frequência no total das transações. Mas o resultado mais interessante sempre vem da tabela regras. Já estamos aqui no produto 9, com 2 minutos e 3 segundos de operação, de processamento, e mais alguns instantes teremos finalizado o processamento do algoritmo. Produto 10 agora já teve um custo aqui de processamento de 2 minutos e 19 segundos. Pronto, temos aqui a conclusão do algoritmo novamente. Vou novamente chamar o conteúdo da tabela regras. Observamos aqui agora que o retorno foi bastante grande. Claro, diminuímos a confiança do produto número 2, então a gente observa aqui que o retorno foi bastante grande. Como a tabela é muito grande, vamos avaliá-la aqui através desse código PHP que eu criei para que pudesse nos mostrar a relação dos produtos. Então, observando aqui agora, como reduzimos a confiança para 60%, nós tivemos um resultado de regras e de padrões bem maiores do que o primeiro. Então, só para ilustrar alguns aqui, significa que vendemos, em todas as transações foram vendidos 54% de pão. Dentro das vendas do pão, nós obtivemos 33,4% de vendas de leite, 37,2% de vendas de cerveja, 34,4% de vendas de de refrigerante, 34,6% de venda de amendoim e assim sucessivamente. Então, observe que aqui ele encontrou diversas associações obedecendo o índice de confiança informado. Agora vamos tratar do leite. Significa que de todas as transações, em 50,6% delas foi vendido leite. E toda vez que se vendeu leite, em todas as transações em que tinha leite como venda, também vendeu-se pão em uma razão de 33,4%. Toda vez que se vendeu leite, tivemos aí uma frequência de 35,6% de venda de cerveja. De refrigerante, nós tivemos 34,6% das vendas quando se vendeu leite.
e assim sucessivamente. Então aqui eu tenho todas as associações ou todos os padrões encontrados obedecendo aquela associação, aquela regra de associação definida no início, 30% de suporte, 60% de confiança. Então aqui, por exemplo, seria aproveitável observar um refrigerante, por exemplo. Vamos ver se tem refrigerante. Não tem. Tem aqui, tudo bem. Um exemplo aqui, por exemplo, toda vez que se vende refrigerante, vamos associar refrigerante com cerveja. Temos aqui 35% de venda de cerveja toda vez que vendemos refrigerante. Amendoim, 34% das vendas de amendoim toda vez que se vende refrigerante. Então é uma relação interessante de se avaliar. E vamos fazer o inverso: cerveja, amendoim, cerveja, refrigerante. Observamos que toda vez que vendeu cerveja, vendeu-se 36% de amendoim, certo? E toda vez que vendeu cerveja, vendemos 35% de refrigerante. Então aparentemente esses produtos estão relativamente associados às vendas. Pronto, encerro aqui a apresentação do algoritmo a priori, a minha segunda apresentação. Meu nome é Lucas Melo. Essa apresentação faz parte da avaliação da disciplina de Banco de Dados 2, que é ministrada pelo professor Pablo Freire. Obrigado.